Um minutinho, porque... Vlaumir Donizete, né? Que vai nos falar sobre moralidade e espiritualidade. Mas antes de começar a nossa meditação, eu vou apresentar aqui os objetivos da Sociedade Teosófica. O primeiro objetivo da Sociedade Teosófica é formar um núcleo de fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. O segundo é encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciências. E o terceiro objetivo é investigar as leis não explicadas na natureza e os poderes latentes do homem. Agora vamos fazer a pequena meditação antes da palestra. Vamos fechar os olhos, fazer uma respiração suave e profunda, serenando nossos pensamentos, acompanhando comigo o mantra da unidade. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abrange na unidade. Possa todo aquele que se sinta uno contigo, que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Paz para todos os seres. Namastê. E agora o Vlaumir, com o Vlaumir agora a nossa palestra. Boa tarde a todos e todas, muito obrigado a todos. Eu já estou há quase um ano sem lecionar, espero não ter perdido o traquejo de falar em público. Vamos lá, não é? O tema original era moral e espiritualidade, né? Depois, preparando a atividade, eu passei para religião, moral e espiritualidade. E eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês poderem se manifestar livremente. O Dostoiévski escreveu uma frase que marcou muito a história, né? Se Deus não existisse, tudo seria permitido. O que vocês pensam dessa frase? Se Deus não existisse, tudo seria permitido. Posso dizer que por quê? Porque as religiões vieram, de certa forma, a organizar o comportamento do homem, né? Quer dizer, em termos da moral da época, da ética da época. Então, se não existissem, talvez seria como ele está mencionando, é meu ponto de vista. O meu ponto de vista é porque Deus existe, tudo é permitido. Não esse Deus antropomórfico que a gente engaiola com manuais de instrução, com preceitos, com separatividade. Mas a espiritualidade, Deus, como a espiritualidade total do campo, existe, por isso tudo é permitido. Por isso tudo é permitido. Se karmas existem, são os homens que criam os seus próprios desequilíbrios do campo que estão vivendo. E eles, esse campo no lugar, não é Deus. Tudo Deus permite. Tudo. Quem mais? Vlaumir, eu penso assim que o Deus que está dentro da gente é que permite, né? Que a gente faça aquilo que a consciência escolhe. Eu penso assim. Ok, mais alguém? Eu acho que parece que aí existe uma ideia de um Deus punitivo, né? Um Deus que, porque ele existe, então ele vai punir quem faz coisa errada. E isso, para mim, é uma coisa tão assim, ultrapassada. Então, para mim, eu acho que, meio assim como diz o Marcos, que Deus existe, se permite tudo, e aí a consciência da gente, o nosso livre-arbítrio, é que vai decidir o que é bem e mal, o que é... Não, vai decidir o que é bem e mal, não, mal já está decidido. Se eu escolho, bem ou mal, mas se Deus não existir, se tudo seria permitido, é meio fora de lógica, porque se Deus existir, não existiria nada.
Uhum. Mais alguém? Considerando que nós somos essência divina, eu acho que não teria que existir um Deus, como das religiões, para o homem acreditar que existe um Deus. Ele mesmo, a própria consciência humana já indicaria o que seria bom ou mal, né? No sentido de bom ou mal, que prejudicaria a ele mesmo, aos outros. Acho que a própria consciência humana seria nosso divino. Não precisaria ter um Deus como das religiões. Meu ponto, mais ou menos isso. Mais alguém? Bom, excelentes respostas. E vocês estão bem dentro do tema mesmo que nós vamos analisar hoje, ok? Realmente muito dentro da perspectiva que eu vou fazer a análise. Bom, se Deus não existe, tudo seria permitido, é uma frase realmente de controle, de punição, né? Onde Deus nos controla ou nos maneja de acordo com a sua vontade. Isso é escrito por Dostoiévski e até hoje é muito usado por diferentes pessoas para justificar a importância da religião. O que eu vou fazer com vocês é um passeio pela teoria do Maurice Kohlberg, que viveu de 1927 a 1987, é um psicólogo norte-americano que vai analisar a questão da moral. E em cima dessa questão da moral, nós vamos localizar a religião e a espiritualidade. O Kohlberg, ele foi amigo, participou de estudos, não é, com o Piaget, que fez os estudos do movimento intelectual, né, lógico. E o Kohlberg vai defender que uma coisa é o desenvolvimento lógico e outra é o desenvolvimento moral. Então, ele vai falar algo que hoje é mais do que sabido, que nós não nascemos morais, né? Que o comportamento moral ele vai se transformando ao longo do tempo e o Kohlberg vai estabelecer 3 etapas para desenvolvimento moral. Então, nós precisamos aprender a ser morais. Nós não nascemos morais, né? E temos que aprender de sair do individualismo, da centralização, em prol da descentralização, em prol do solidário. Esse é o caminho da moralidade. Sair do eu e entrar na perspectiva do nós. Cada nível de moralidade do Kohlberg tem 2 subestágios, ok? Então, a primeira modalidade seria o pré-convencional, depois o segundo nível seria o convencional, e o terceiro nível seria a pós-convencional. Então, uma coisa que muda aí é o prefixo do convencional ou a ausência dele. Então, no estágio 1 do pré-convencional, já que todo estágio tem 2 modalidades, né? Então, o primeiro estágio da moralidade pré-convencional é aquela moral heterônoma, em oposição à moral autônoma. Hétero, outro, né? Diferente. Quer dizer, então, que eu sigo a moral que me dizem, que me ensinam, que me pregam. Eu não tenho autonomia para escolher a minha moral. Teoricamente, isso iria a crianças até 6, 7 anos. Só que o Kohlberg vai afirmar que isso independe de idade. Você pode ter adultos, idosos, que estão nessa primeira modalidade pré-convencional. Então, essa moral heterônoma, eu sigo aquilo que me ensinaram, e essas regras só são válidas porque alguém com autoridade me passou essas regras. Então, eu sigo porque alguém, um padre, um pastor, um ancião, o pai, a mãe, me passou essa regra, e como eles têm autoridade sobre mim, eu as aceito e as sigo. E elas são aceitas de forma incondicional. No estágio pré-convencional, então, a pessoa não tem condições de fazer uma análise, uma crítica das questões morais. Ela simplesmente aceita e segue à risca. Aqui, por exemplo, se enquadra muito a questão do militarismo, por exemplo, né? Tem que ser uma moral pré-convencional.
O cara tem que ouvir e obedecer e não questionar, para o bem ou para o mal. E aqui a obediência se dá com medo de um castigo. Então você obedece para ganhar uma recompensa e não faz o contrário para não receber um castigo. Então aqui o que você tem é um predomínio do egoísmo ainda, onde eu viso aquilo que é melhor para mim ou só para o eu, para não receber nenhuma punição, nenhum castigo e merecer a recompensa. É nisso que está baseada a maior parte das religiões, não é? Em céu e inferno, pecado, purgatório. Até a reencarnação, de certa forma, tem uma visão de recompensa e castigo, embora seja pela própria consciência do indivíduo. Então, a religião, nesse primeiro estágio, seria como uma camisa de força. A pessoa não entende o que faz, mas ela faz porque alguém falou que deveria fazer. Ela simplesmente reproduz. No segundo estágio da modalidade pré-convencional, não é? Começa o processo de descentralização, onde o egoísmo começa a ser diminuído. Começa, não quer dizer que acabou. E ele começa a perceber que existem outros interesses, além do dele. Então, lá no primeiro estágio, você vai ver o interesse dele. E ele só consegue parar diante do interesse dele porque ele tem medo da punição. Aqui no segundo estágio, da primeira fase, não é? Ele já percebe que tem outros interesses. Só que ele ainda é muito individualista. Então, o que ele faz? Já que tem outros interesses, eu faço algumas trocas e alguns acordos. Então, eu faço uma promessa para o santo, eu te dou isso, você me dá aquilo, eu faço uma promessa, eu acredito que a teologia da prosperidade é muito baseada nessa ideia, né? Eu fui ao culto, eu fui à missa, Deus vai me recompensar com dinheiro. Então está lá nos protestantes, já que o Max Weber fala, essa ideia pré-convencional no segundo estágio. Não é? É o toma lá da cá. Eu dei algo a Deus, Deus me dará algo. Eu dei algo à igreja, a igreja me dará algo. Eu dei algo ao centro espírita, o centro espírita me dará algo. Então aqui não é mais a religião como camisa de força, é a religião como mercadoria. Eu faço trocas religiosas, trocas espirituais. Lá no primeiro estágio, eu obedeço a moral com medo da punição, quer ela seja divina ou humana. É alguém que tem autoridade sobre mim. E a autoridade máxima aqui é vista como sendo Deus. Depois nós passamos para outro nível, o da moralidade convencional. Então, como nós já vimos no pré-convencional, o exterior tem total força sobre o interior. É uma heteronomia. E na moralidade convencional, aumenta-se o reconhecimento dos interesses dos outros. Só que agora não é um outro qualquer. É o outro enquanto grupo. Então, o grupo está em cima do indivíduo. Eu faço tudo o que o grupo fizer. Então, lá no primeiro, eu sou despersonalizado porque tenho uma autoridade. Agora, o grupo que eu pertenço tem autoridade e eu sou despersonalizado. E aqui a regra é a confiança e a lealdade. Muitos institutos sigilosos estão muito nesse nível de moralidade convencional, né? Então, confiança e lealdade acima de tudo ao grupo, a pertença ao grupo. Então, vem ali a ideia do bom menino e da boa menina. Enquanto eu estou no grupo, eu comporto como o grupo quer. E quando eu estou fora do grupo? Aí é que está a abertura. Então, a preocupação com os outros, com os sentimentos dos outros, começa a surgir. Mas ainda é uma questão de aparência, de permanência no grupo. E a regra é muito fácil aqui.
É aquela regra de ouro que nós ouvimos muito quando estamos nos ensinando os princípios da moral, não é? Até nas próprias religiões. Não faça ao outro o que não quer que façam com você, né? Então nós devemos ser bons porque nós gostaríamos que os outros fossem bons conosco. Então, é um bom menino no grupo, mas e fora do grupo? Então, o grupo determina o comportamento. E independe do grupo. Pode ser os grupos religiosos, os grupos políticos, e aqui se protegem os pares. Então, já que eu estou num grupo, esse grupo me controla, eu concordo com o grupo, esse grupo está acima de tudo e de todos. E aqui eu perco a noção do certo e do errado, porque o que vale para mim é o que o grupo fala. Essa é a verdade absoluta para mim. Aí, no segundo estágio do moralidade convencional, esse grupo é ampliado. Não é mais aquele pequeno grupo que você convive, da sua organização, da sua instituição, ou de amigos, agora, ou de familiares. Agora entra a ordem social, o bem-estar da sociedade como grupo. Então, no segundo nível convencional, não é? As relações sociais são consideradas do ponto de vista do sistema, da ordem, das instituições, com suas regras, papéis e leis. Então, agora o indivíduo se preocupa com o Estado. Não é mais a religião, é a igreja. São grupos específicos. É a maçonaria. Dentro desses grupos, o indivíduo começa a perceber uma pequena trinca, mas ele ainda não tem condições de avançar moralmente. E qual é essa pequena trinca? Ele começa a perceber, se ele está amadurecendo moralmente, que nesses grupos todos que ele participa, inclusive das leis, dos papéis sociais, das regras institucionais, o que tende a acontecer é faça o que eu diga e não faça o que eu faço. Então, tenta-se apelar à obediência, à hierarquia, na moralidade convencional. Então, aqui a religião está muito dentro ainda, com suas regras de comportamento, de controle, de punição. Não há espaço ainda para uma espiritualidade adulta. Só no último nível, na moralidade pós-convencional, é que o indivíduo começa a entrar no terreno da espiritualidade. Porque no pós-convencional ele sai da heteronomia, faço porque me falaram, e ele passa para a autonomia, faço porque delibero. Então ele passa a ser autônomo, que é a questão fundamental da espiritualidade, em contraposição à religião e à sua moralidade, que é heterônoma. Até o Roberto Romano tem uma frase no livro dele, Catolicismo, sobre catolicismo, né? Brasil, Igreja contra Estado, ele fala assim, você é livre para entrar na religião, mas estando lá você é escravo, porque você é obrigado a obedecer às normas. Você abre mão da sua autonomia. E assim em relação a vários grupos aos quais nós pertencemos. Então a espiritualidade, ela clama por autonomia, por independência. Então as regras institucionais, as leis, elas já foram introjetadas. Mas agora abre caminho para um conflito entre as regras e o sistema, aquilo que se vive e aquilo que é de acordo com a autonomia do indivíduo. E agora o indivíduo ele consegue enxergar para além dos seus grupos, das suas associações, e ele vê que tem uma variedade enorme de valores, de regras, de opiniões. Então, por exemplo, um cristão ocidental,
ele tem dificuldade, sobretudo aqui no Brasil, né, onde o cristianismo é muito predominante na sua prática, ele tem dificuldade de pensar que o cristianismo pode não ser a verdade, porque o grupo se espraiou. Aí, quando você faz uma pergunta comparando uma religião, ele leva um choque, porque ele não tem autonomia de pensamento. Se você compara religiões para ele, ele se assusta, porque ele não tem autonomia de pensar. E no pós-convencional, o indivíduo começa essa variedade de valores entre as diferentes religiões, entre as diferentes instituições, entre os diferentes grupos, entre as diferentes vozes de autoridade, e começa a compor a sua própria escolha. E aqui ele começa a entrar no terreno da espiritualidade, que requer autonomia. Então ele vê ali o conflito inconciliável, muitas vezes, entre o que é legal e o que é moral. Ele vê muitas vezes o conflito entre aquilo que é o valor dele e aquilo que é o direito dele. Ele vê o conflito daquilo que ele deseja fazer e aquilo que ele consegue fazer. Ele vê o conflito de ver que seu comportamento não são, muitas vezes, como as suas palavras. Então ele faz uma autocrítica. E ele começa a comparar a vida com a liberdade. Aqui, então, se estabelece a autonomia no terreno pós-convencional. Porque é quando ele começa a falar da vida e da liberdade que a espiritualidade começa a se apresentar para ele. Porque não depende de um Deus, de um Jesus, de um Buda, de um Maomé, ou então de um ser iluminado, como lá entre os muçulmanos, ou qualquer outro. A vida e a liberdade é um terreno de escolha para a sua vida pessoal autônoma em busca da espiritualidade. E aí ele passa por último estágio da moral. Percebam que esses dois últimos que eu estou falando, o pós-convencional, poucos seres humanos atingem. A maioria chega até o convencional. O poder do grupo, das instituições, das leis, ou, se preferirem, dos rituais. Aí, no último nível pós-convencional, que seria o sexto estágio, o comportamento não é mais regulado porque me disseram, porque me falaram, porque tem uma autoridade, porque tem uma instituição. É regulada pelos princípios do indivíduo, que faz as suas escolhas. Não é mais um Deus, um medo, um temor, um acordo, uma promessa, uma punição legal que vai levá-lo a agir daquela forma. Ele age daquela forma porque aquilo é um princípio fundamental para ele. E esse princípio independe dos grupos aos quais eles pertencem. Independe das pessoas que o sustentam também. Então, esse indivíduo na maturidade moral, ele segue princípios universais na espiritualidade dele, que ultrapassa o cristianismo, que ultrapassa o candomblé, que ultrapassa o judaísmo, que ultrapassa o muçulmano e por aí afora. Ele percebe que há princípios universais que ele pode seguir, de espiritualidade. E aqui, a espiritualidade começa a namorar com aquilo que nós chamamos também de secularidade, de secularização, que ocorre, sobretudo, a partir da Revolução Francesa. Então, percebam, até a Revolução Francesa, nós estávamos num estágio moral, socialmente falando, convencional. Só depois que vai abrir espaço para outras questões. Então, os princípios universais são quais? Alguns exemplos. A busca da justiça, do respeito à dignidade das pessoas, independente das suas condições. E aqui tem várias religiões que tentam se aproximar disso, mas elas não conseguem sair do terreno do institucional,
Por isso elas não chegam no pós-convencional, na espiritualidade, muitas vezes. A igualdade de direitos, a visão de que todos são humanos, homens ou mulheres. Então ele reconhece o ser humano e a natureza como fins em si mesmos, e não como meios para se atingir outras coisas. Então lá, por exemplo, no século XVI, né, aproximadamente, quando o... Nossa, fugiu agora o nome. Ele vai falar da secularização da política. O Maquiavel, não é? Vai escrever e vai ser interpretado, porque ele nunca escreveu essa frase: os fins justificam os meios. Ele nunca escreveu isso. Mas ele está mostrando o quê? Que há fins que são importantes. E que a religião não dá conta. E precisam ser tratados como tal, como o terreno do humano e da natureza. Então, aquele aspecto sobrenatural, mágico, se desfaz. Ele reconhece que existem leis? Reconhece, mas como princípios. E aqui muitas religiões namoram esses princípios, mas elas não dão conta de sair, muitas vezes, daquela visão de que haverá algum tipo de punição. Mesmo que seja redentora, como a reencarnação. Você tem que voltar, você tem que refazer, e a espiritualidade está clamando para ir além disso. Para pegar alguns exemplos para mostrar um pouco disso, eu vou dar um exemplo simples aqui. A esposa de uma pessoa está doente e precisa de remédio, ok? Só que o marido não tem como pagar o remédio. Se ela não tomar o remédio, ela morre. Então, o que ele faz? Ele rouba o remédio. Qual é o caminhamento moral disso aqui? Precisava do remédio, não tinha, sem o remédio morria, então ele roubou o remédio. Como é que em cada nível se pensa isso moralmente? No pré-convencional, no primeiro estágio, se fala não deveria roubar, pois ele seria preso. É o medo da punição. Ou então, para ser premiado, devia roubar bem escondidinho para não ser pego. Perceberam? Aí no nível convencional, deve roubar, porque no futuro sua esposa pode lhe ajudar. É uma troca. Igual as trocas que nós fazemos com Deus, muitas vezes. Eu faço isso, Deus me dá aquilo. Eu roubei o remédio para minha esposa, ela vai matar alguém depois, se precisar, para mim. Aí o nível convencional, no terceiro estágio, né, deve roubar, porque ela é a sua mulher, é da sua família. É o pertencimento ao grupo. Pertence ao meu grupo, eu faço tudo por ele. Até roubar. E no nível pós-convencional, ele fica em conflito entre o direito à vida e à propriedade. Esses princípios passam a ser analisados por ele. O que é mais importante, a vida ou a propriedade? O Estado ou a solidariedade? Então, em última consequência, o indivíduo que chega ao campo da moral pós-convencional, ele também chega à espiritualidade. E exatamente por isso ele terá uma das características mais marcantes da moral adulta, que é o dilema moral, que são os conflitos de justiça e injustiça. Ele vai estar a todo momento se questionando, porque esse é o preço do ser humano moralmente adulto, moralmente maduro e que se aproxima da espiritualidade, que é a responsabilidade. Nesse sentido, então, a espiritualidade está no terreno da liberdade, da responsabilidade, de resolver os dilemas com autonomia. É o próprio indivíduo que escolhe a maneira de viver e de se relacionar, e não mais uma regra dada.
Nesse sentido, a espiritualidade, ao tirar o terreno do sobrenatural, não é? Se Deus não existisse, tudo seria permitido, ou se Deus existe, nada é permitido porque eu sou punido, ele se aproxima muito do ateísmo, como forma de espiritualidade humanista, que respeita o ser humano. E aí eu fui lá no texto bíblico, já que a maioria é cristã no Brasil, né? Se nós estivéssemos em Israel, seria outra leitura. Se nós estivéssemos nos países árabes muçulmanos, seria outra leitura, né? Mas aqui entre nós, como a maioria é cristã, né? Então está lá em João 4, capítulo 4, versículo 20, né? Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Amar a quem não se enxerga é o último grau da moralidade, é autonomia, é não depender das instituições. Se não amo o mendigo, se o lulista não ama o bolsonarista e vice-versa, olha como é sério. Ou então, numa outra leitura dessa mesma frase, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma seu irmão. Ou seja, aqui então a espiritualidade está namorando com o ateísmo, com o humanismo. E ainda na leitura cristã da realidade, pegando lá no Antigo Testamento, entre os judeus, qual é a frase marcante dos Salmos? Vós sois deuses. Não é um Deus sobrenatural que está lá adiante, lá longe, no céu, no cosmos. Vós sois deuses. Vós podeis decidir e escolher livremente. Deus não nos dá a liberdade, nós somos livres por conta própria. Agora cabe assumir a responsabilidade no último nível moral dela, dos dilemas morais. Ou então em Mateus, não é? Vós sois a luz do mundo. Que é a imagem mais propícia à divindade no Ocidente, mesmo no Oriente, do que a imagem de luz, que ilumina? Faça-se a luz e a luz foi feita. Ou então, numa outra leitura da mesma frase, vós sois o sal da terra, aquele que dá tempero, que conserva a vida, que dá sabor. E ao dar sabor, dá sabedoria. Então, não é fácil ter maturidade moral. Não é um momento simples, porque é o momento que nós nos encontramos diante dos dilemas. Já que vós sois deuses, vós resolvereis os seus dilemas. Aí o campo da espiritualidade. Muito obrigado. Eu espero não ter me delongado demais.